Amados, muito bom dia. Hoje é dia 18 de julho do ano da graça de 2023, sendo terça-feira. Retomamos, como habitualmente, o nosso tempo de reflexão aqui na manhã, pela manhã na palavra, e também, como normalmente fazemos, reportamos-nos ao texto que o Senhor trouxe na mensagem de domingo. E no passado domingo o Senhor usou o querido e amado pastor Henrique Damaso, pastor que um amado pastor que foi pastor da Igreja Batista Central de Caracas por mais de 40 anos, e da sua longa experiência, mas acima de tudo de um coração que percebemos tocado pelo Senhor e que ama o Senhor. Nós fomos abençoados com uma pertinente palavra em Jeremias capítulo 18, uma parábola de facto. Aliás, Jeremias usa algumas destas imagens, ou melhor, Deus fala através de Jeremias, através de algumas imagens, de parábolas também elas, tal como Jesus fazia, para nos ensinar verdades espirituais. E em Jeremias 18 nós encontramos uma que nos é bem conhecida. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, com um vaso que o oleiro fazia de barro. Se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O primeiro aspecto que o pastor Damaso nos trouxe e nos deixou, que é muito evidente no texto e que precisamos de não esquecer, e por isso eu hoje queria tão somente trazer novamente à nossa memória esse facto, é que Deus é o oleiro. Ele é de facto o oleiro. E não há... Este é um facto, não está em discussão, não está dependente de eu aceitar ou não aceitar. Nesta imagem, nesta metáfora de quem cria, de quem tem autonomia, de quem tem poder, de quem determina, que está presente na imagem, no conceito do oleiro, facilmente percebemos que aquilo que Deus está a falar através de Jeremias a Israel e que nos fala hoje a nós é que Deus é absoluto, Ele é soberano em todas as coisas, Ele tem poder, Ele tem autoridade, a sua grandeza, a relação que existe entre o barro e o oleiro ainda assim é deficiente no que diz respeito à diferença que existe entre nós e Deus, porque Deus é de facto grande, majestoso perante a nossa pequenez, mas ele é o oleiro, é Ele que determina, é Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que molda, e é Ele que, tal como o texto nos diz, tem poder, autoridade para fazer, desfazer, tornar a fazer. Paulo, na carta aos Romanos, vem usar também esta imagem para nos questionar quem somos nós para questionar Deus, tal como o barro não pode questionar o oleiro no que está a fazer e naquilo que ele está a determinar. Isto precisa de ser determinante na nossa vida hoje terça-feira, amanhã quarta, quinta, sexta, como tem que ser em todos os dias da nossa vida. Não esquecermos e termos bem presentes que Deus, Ele sim é o oleiro. E que será uma insanidade da nossa parte tentar substituir-nos a Ele. Será o maior erro da nossa vida tentarmos substituir ou rejeitar aquilo que Ele é. E sempre que o fizermos, iremos sofrer. Aliás, esta é a razão pela qual Deus está a falar desta forma ao povo de Israel. E Deus, de facto, Ele é perfeito. Ele é soberano, mas Ele é perfeito. E não podemos esquecer que Ele executa as suas determinações, a sua justiça, os seus propósitos, também sendo perfeito, sendo amoroso, sendo misericordioso, sabendo todas as coisas. Algo que nós não podemos experimentar. Eu creio que à luz deste texto vale a pena, vale mesmo a pena considerarmos e interiorizarmos no nosso coração de quem é Deus, qual o seu papel, qual o lugar que Ele tem que ter na minha vida. E quando Ele determina
tudo o que nós precisamos de fazer, de facto, é obedecer. Bom, deixamos esse aspecto para mais tarde. Agora, de facto, é importante assimilar no nosso coração de que Deus é o oleiro e Ele é soberano em todas as coisas. Que Ele, o oleiro, o soberano, possa abençoar o nosso dia de hoje. Continuamos a cuidar-nos em oração uns pelos outros e dependendo sempre dos seus cuidados, da sua direção e dos seus propósitos. Um forte abraço, até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.